ideias é realmente fabulosa, né? Eu queria lhe perguntar, quando eu falei com você agora, de que essa matéria que estava tão em evidência, que eu trouxe até a Veja aqui, porque, na verdade, foi uma descoberta nessa parte de genética, não é? De uma mutação que seria talvez uma causadora de câncer de mama e fez com que essa atriz fabulosa, não é? Fabulosa por todos os aspectos. Primeiro que realmente o seu desempenho é fantástico, né? Quem tem a facilidade de assistir os filmes dela e a beleza, né? E então, você veja, por exemplo, que com uma ideia que houve, digamos, de um estudo que foi perfeito e ela tomou uma decisão que ainda tem prós e contras em discussão, se, digamos, ela fazer aquela mastectomia total, que é uma mutilação para a mulher, e como uma escolha a fim de evitar que surgisse um câncer posterior que talvez levaria a um desfecho letal, que assim ela faria profilaticamente. E nesse contexto, vocês que trabalham nessa área, o que vocês acharam disso? Na verdade, assim, vai ser uma opinião pessoal, na verdade. Não, assim, na área da genética, a gente vê muitos avanços. E essa é uma possibilidade mesmo de um diagnóstico, como no caso da Angelina Jolie, né? Uma pessoa realmente admirável, tanto como atriz, como nas suas ações humanitárias, uma pessoa que tem tido, né, uma postura na vida, né, de superação e de bons exemplos, né, para a gente. E realmente o avanço na tecnologia da genética, né, na genética molecular, essa parte toda, realmente tem sido um avanço grande e tem possibilitado diagnósticos como esse da Angelina Jolie. Agora, assim, na verdade, a gente tem o diagnóstico. Esse é um teste que não é ainda acessível à população, é um teste caro. Não é o único recurso que tem para se diagnosticar e definir, né, o prognóstico, né, do tratamento, na verdade, a conduta para o câncer de mama, mas é mais um recurso, sim. Não está acessível ainda à população, é caro, né, não é uma coisa ainda acessível e também nem em todos os casos, na verdade, precisa dessa atitude, né? No caso dela, realmente, pelo que eu li, né, que eu pude acompanhar também pela mídia, realmente ela tinha um risco alto, tinha caso, né, tinha histórico familiar. Exatamente. E aí realmente fica a decisão, nesse caso tem que ser, claro, com a orientação do médico, mas tem que ser do paciente, né? Então ela fez a opção e que eu respeito. Não, né? Polêmica, mas que eu respeito. É verdade, porque é uma decisão que é da própria pessoa, né? É a própria pessoa que toma a sua decisão. Agora, doutor Luiz, até aproveitando esse gancho, assim, lembrando das nossas crianças lá na PAI, do nosso serviço, especificamente lá no CEDIP, na triagem neonatal, né, o teste pezinho, porque lá a gente é o serviço de referência para a triagem neonatal, a gente não só faz o teste, a gente tem a responsabilidade de fazer o teste, dar o resultado. A gente, se deu alterado aquele resultado, a gente reconvoca, a gente chama reconvocação, né? A gente tem uma área lá do CEDIP, que é a busca ativa, que é justamente o quê? É uma área que entra em contato com os pacientes, com o município, para poder trazer esse paciente que teve o resultado alterado, para que a gente possa dar continuidade à investigação, que a triagem é um teste inicial. No segundo momento, a gente traz esse paciente para fazer os exames confirmatórios e avaliação clínica, né? Com a equipe multidisciplinar. E aí também entra o geneticista, né? Então, assim, o benefício da genética, nem sempre a gente precisa estar com um exame tão... É bom que exista, que a técnica esteja evoluída, mas muitas vezes a gente tem muito benefício com a clínica mesmo, né? Com o médico clínico, com a equipe multidisciplinar, orientando. Por exemplo, na triagem neonatal, nós temos doenças genéticas, a fenilcetonúria é uma doença genética, o hipotireoidismo congênito, em alguns casos, é genético. A fibrose cística também é genética, a anemia falciforme também é genética, né?
Estão falando em genética, É verdade, triagem neonatal. Vamos explorar. É muita genética, né? E realmente nós temos duas geneticistas na equipe que faz a orientação e quando é necessário, em algumas situações a gente pede um teste mais específico de uma biologia molecular, mas são casos muito específicos, né, que a gente pede com bastante critério, porque a parte clínica e a experiência, né, da equipe muitas vezes já dá conta disso, né? Não precisa. Agora, em casos específicos, a gente pode pedir, por exemplo, uma biologia molecular para uma hemoglobinopatia, que a gente não está conseguindo identificar, uma hemoglobinopatia mais rara, que não é, né, a mais popular, que a gente conhece, que é mais prevalente aqui na Bahia, né, a doença falciforme. Existem outras hemoglobinopatias que a gente consegue triar na triagem neonatal e em algumas situações a gente precisa realmente fazer um teste de genético, né, de biologia molecular mais aprofundado. Mas assim, no geral, não. No geral, a gente faz o teste, os confirmatórios, que aí para cada patologia você tem um protocolo. Entendi. Eu falei da fenilcetonúria, né, que o tratamento é basicamente médico e nutricional, porque ela vai fazer uma reposição, vai ter um alimento específico, que inclusive é fornecido pelo Estado, né, pelo Ministério da Saúde, que é uma fórmula específica isenta da fenilalanina, que é aquele aminoácido que ele tem dificuldade de digerir e que se ele não faz a dieta, acumula e ele tem vai ao retardo mental. Fazendo a dieta, o tratamento e o acompanhamento, essa criança vai se desenvolver normalmente, vai estar sendo acompanhada no nosso serviço. Ela vai retornar e vai estar sempre dosando, vendo como é que está o nível, controlando, fazendo essa parte toda do controle alimentar. Em relação ao hipotireoidismo congênito, que é uma doença endócrina, né? O hipotireoidismo que a gente vê nos adultos, na criança ele tem mais um agravante, que seria levar ao retardo mental. Uma criança com hipotireoidismo congênito, se ela não é tratada, né, ela leva um retardo mental severo, grave, um retardo mental e motor também, compromete o desenvolvimento físico no geral. E é um tratamento simples e que a gente pode, que é a reposição hormonal, né, e que a gente pode estar iniciando assim que fez o teste do pezinho, deu alterado, a gente pode estar iniciando no primeiro mês, dentro do primeiro mês, se ele fizer no período ideal, do 3º ao 5º dia, já começa o tratamento e também vai crescer uma criança normal. Essas duas patologias levariam ao retardo mental, né? Essas duas patologias, hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria. Aí a gente pergunta, e a doença falciforme? Não leva ao retardo mental? Por que está na triagem? Porque é uma doença que tem uma prevalência alta e não só a questão da prevalência, tem a questão de se a gente faz o diagnóstico cedo, a gente traz benefícios, a gente melhora a qualidade de vida dessa criança, né, futuramente desse adulto. Então justifica estar na triagem. Quanto mais cedo a gente identifica, melhor a gente, né, vai ter um resultado melhor, o tratamento, a qualidade de vida dessa pessoa vai ser melhor. Né? E a fibrose cística, que é a nossa quarta doença aqui, né, aqui na Bahia, começou agora em março, que também da mesma forma, né, a gente poderia fazer o diagnóstico mais tarde, infelizmente faz, e é o que acontece na maioria das vezes. Com a triagem neonatal, o que a gente consegue? Fazer esse diagnóstico no bebê, e a gente aí já pode instituir o tratamento. No caso da fibrose cística, porque eu quero até deixar aqui registrado, que aqui no nosso estado a gente já tem um serviço de referência em fibrose cística, que é o Hospital Estadual Otávio Mangabeira. E esses pacientes que vão ser triados, né, pela Paz Salvador, vai ser atendido e acompanhado nesse serviço de referência que já existe no estado, que é o Hospital Otávio Mangabeira. Agora, eu queria só lhe perguntar o seguinte, a continuidade, quando vocês descobrem e que começam a fazer o tratamento, a continuidade é sempre, o percentual é sempre elevado, digamos assim, que as pessoas continuam fazendo o tratamento ou tem, digamos assim, um percentual que deixa de comparecer aos serviços? Não, na verdade eles comparecem, até porque a gente tem um sistema de controle, né?
Faltou, a gente procura saber, tem todo um serviço mesmo montado para que a gente possa garantir o máximo possível, né, que essa criança venha ao serviço e mantenha a regularidade no acompanhamento e no tratamento. A gente tem também uma relação muito boa com as secretarias municipais, embora a gente veja que de anos em tempos muda a gestão e começa tudo de novo. Mas assim, a gente tem um relacionamento muito bom, o serviço já é bem conhecido. A lógica da triagem já está bem instituída nos municípios também, eles já conhecem o serviço, quando a gente liga, já sabe, a gente orienta, já traz para o tratamento e acompanhamento. Então isso aí, assim, agora oscila, claro, aí falta aqui e tal, a gente intervém também, mas a gente tem conseguido manter o acompanhamento regular. Olha, eu acho, viu, Denise, que nós fizemos aí um apanhado muito bom e, digamos assim, eu até queria lhe perguntar se você tivesse um aconselhamento para poder, digamos, reavivar a memória dessas pessoas, dessas famílias, né? Principalmente dessas gestantes, né? Que você pudesse transmitir de uma forma mais ou menos sintética, que isso é muito importante para os filhos de cada pessoa. Então, dependendo desse cuidado, é lógico que o futuro será satisfatório. Pois é, doutor Luiz, meu recado é o seguinte, a gente já tem garantido esse direito, que é realizar o teste do pezinho nos nossos bebês. Então, o que é que cabe ao pai e à mãe? Levar o bebê no posto, procurar o posto de saúde mais próximo e levar depois do 3º dia. Por que a gente recomenda o 3º dia? Não pode ser antes, não deve ser antes. Porque a gente precisa que esse bebê se amamente, esteja alimentado, para poder ver se vai alterar ou não, especialmente no caso da fenilcetonúria. Mas também assim, então eu vou deixar para depois. Não, o ideal é entre o 3º e o 5º dia, porque a gente consegue fazer ainda na primeira semana e garante o início do tratamento o mais breve possível, né? Porque quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, mais a gente tem chance de que aquela criança realmente não tenha problema nenhum, siga com a sua vidinha saudável, né? Como qualquer criança. Então é isso, está garantido, é um direito de todos. É pegar o seu bebezinho depois do 3º dia e ir ao posto de saúde e colher. São mais de 2.000 postos em todo o estado. Os 417 municípios colhem o teste do pezinho, então não tem por que não fazer o teste do pezinho. É um benefício, está garantido, agora é só procurar o posto. Olha, minhas telespectadoras, eu acho que a orientação foi muito boa e vocês não podem negligenciar nesse contexto. Tem direito e abusem desse direito, viu? Eu quero lhe agradecer pela sua presença um prazer, aqui. Doutor. Estamos sempre às ordens para essas coisas. Me comoveu muito aquele desfile, muito mesmo. Muito bom. Um bom dia para você. A todos nós. Obrigada.